Saia de casa antes que seja tarde. Meus amigos, hoje eu tô falando aqui de uma vegetação um pouco diferente, como vocês podem ver. Não estou no ambiente comumente conhecido por vocês, meus espectadores aqui do canal, que é o deserto do Emirados Árabes. Hoje eu estou aqui no interior do Paraná, no Parque do Alvorecer, esse lugar maravilhoso. Acabei de fazer uma trilha aqui. Os meus 10 quilômetros foram cumpridos com sucesso nesse feriado de sexta-feira, uma vida muito mais tranquila que eu tenho levado aqui. Isso é o que eu tenho prezado para mim nesse momento. Trabalhando bastante, mas com as coisas que são importantes para mim. E por que eu tive essa reflexão aqui, né? É muito curioso a gente pensar sobre quando a gente deve sair de casa. Quando eu fizer 18 anos eu vou sair de casa. A gente cresce com esse pensamento. E isso é um pensamento que é moldado entre nós. E a gente percebe quando a gente faz 18 anos que a nossa vida não muda em nada. Muitas vezes só acaba a escola e a gente começa a trabalhar mais cedo, tem uma rotina mais pegada, tem que colocar dinheiro em casa, tem que colocar sustento. Então desde cedo já percebe como é difícil a vida. E sair de casa é muito difícil, mas tem muitos benefícios também. E por que eu tô aqui nesse lugar hoje? Por que eu vim falar desse tema tão específico? E qual que é o motivo principal que você deve sair de casa? Vou trazer os pontos positivos que eu acho que são interessantes para você e os pontos negativos, porque muitas vezes também tem pontos negativos. A gente sabe que o ser humano nunca está satisfeito com o que ele quer. Então ele se baseia nas coisas que ele fantasia na cabeça dele e cria expectativas, mas essas expectativas, na maioria das vezes, não são cumpridas. Ou se são cumpridas da maneira como ele não espera. A gente não vai de A a B numa linha reta. A gente vai A, C, depois X, H, depois chega no B. E aí a vida é assim, né? A vida é formada por isso. Se for reparar, o que faz a gente identificar a vida são os altos e baixos. Os batimentos cardíacos são formados por altos e baixos. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. E aí, finalizando o meu treino aqui nesse lugar maravilhoso, em meio à vegetação, em meio à minha rotina atlética e minha rotina de trabalho, me veio como nós mudamos a nossa maneira de pensar, de viver e de se comportar fora do nosso ambiente primitivo. Porque a gente cresceu naquele ambiente primitivo ali, com os nossos pais, familiares, amigos e pessoas ao nosso redor. Que é muito legal, isso é muito valioso, isso é muito rico. Muitas pessoas não têm essa base, não têm essas raízes. E isso é muito importante, a gente criar esses vínculos desde o início da nossa vida. Esse é o primeiro ponto positivo de você estar no seu ambiente, de você estar ali na sua zona de conforto. E isso é muito legal porque você sempre tem um lugar para voltar. Eu, que morei muito tempo em Dubai, meu irmão agora tá morando na Austrália, eu conversando com ele pude perceber isso. É muito bacana você ter um lugar para chamar de seu lar, um lugar que você volta e fala assim, aqui é minha terra, aquilo ali é onde eu pertenço, aquelas pessoas são a minha tribo, essa galera é o que eu quero ao meu redor. Porém, quando você começa a conviver só nesse ambiente durante toda a sua vida, você começa a ser moldado pelos comportamentos, pelo ambiente em si, as coisas que você enxerga, as coisas que você ingere no sentido de comer, de informação, de estudo, as coisas que as pessoas elas identificam para você que seria legal para você, porque você sabe que aquilo talvez não seja legal para você, porque você não sabe de outras coisas que você ainda não conheceu. Então você cria esse estereótipo achando que aquilo ali é bacana, mas às vezes você nem sabe o que você realmente gosta. São as 4 coisas que a gente tem na vida: as coisas que a gente sabe que a gente sabe, as coisas que a gente sabe que a gente não sabe, as coisas que a gente não sabe que a gente sabe, e as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Então, eu sei que eu sei correr. Vim aqui numa sexta-feira, feriado, corri, fiz meu treino. Eu sei que eu não sei voar. Se eu sair correndo aqui e tentar bater asa, não vai acontecer nada. Agora, eu não sei que eu sei, talvez, pular de paraquedas, porque eu nunca pulei. Então, se eu pular, talvez eu seja o melhor paraquedista do mundo. E as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Porque a gente não sabe, que não tem aquele conhecimento, que a gente nem enxerga aquilo, a gente não teve ainda a nossa visão ampliada e o nosso nível de consciência num ponto que a gente vai entender o que é aquilo, pra gente compreender se a gente sabe fazer aquilo ou não sabe fazer aquilo. Se a gente gosta ou se a gente não gosta, se a gente quer ou se a gente não quer, poder das escolhas. Então isso é só uma coisa que quando você sai de casa, você tem espaço para fazer isso. Você sai daquelas pressões sociais, que são os pontos negativos ali do seu ambiente, o que as pessoas esperam para você, o que você realmente tenta ali fazer e talvez não consegue, ou coisas que você tenta e só consegue porque você sempre faz aquilo, aquela rotina sempre, que é legal, porém, você não consegue expandir o seu conhecimento, expandir o seu eu, a sua personalidade, porque talvez tudo que você foi até então foi moldado pelo ambiente que você vive. E nós somos moldados, isso não é errado. Eu sou moldado, o fulano é moldado, o ciclano é moldado, todo mundo é moldado. Porém, quando você é exposto a mais ambientes, a mais contextos diferentes, a mais
coisas ao seu redor, você consegue ser moldado por coisas diferentes que vão te dar mais possibilidades de escolher o que você realmente é ou o que você realmente não é, criar sua própria personalidade, ter ali o seu eu muito bem identificado para você mesmo, não para as pessoas. Para as pessoas pouco importa. Hoje ainda a gente tem talvez aqueles estereótipos que são formados entre nós, são escolhidos pelas pessoas. Ah, o fulano ele é eletricista, o fulano ele é youtuber, o fulano ele é empresário, o fulano ele é atleta. Então a gente consegue ver, pô, e se eu for isso tudo? Eu sei fazer isso tudo? Por que não? Ao invés de só na minha vida eu ser só uma coisa. São coisas que você só consegue perceber quando você sai de casa. Isso muda completamente o contexto, a maneira que você tem mais liberdade para fazer suas coisas, a maneira que as pessoas te enxergam, a maneira que você enxerga as pessoas, enxerga as coisas que estão ao seu redor, e só saindo de casa você vai ter mais clareza para isso, você vai ter mais espaço só de você, principalmente mudar da sua cidade. Quando você muda de país, então, cara, você esquece. Para outra língua, o quê? Cultura igual Emirados Árabes, meu amigo? Aquilo lá são os extremos de como você pode ser impactado por culturas diferentes, pessoas diferentes, comportamentos diferentes, habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. É muito bacana, uma experiência assim impagável, eu diria. Porém, só de você sair do seu quarto e mudar para casa da sua avó, sei lá, mudar para casa, alugar uma casa e, sei lá, qualquer fazenda, ou que você quer, tenha a oportunidade de sair do seu ambiente, ver coisas diferentes, escolher sua própria rotina, escolher seu estilo de vida, a hora que você vai comer, a hora que você vai dormir, a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai fazer o que você bem entender, porque isso é o que você realmente tem que sentir. E não, por exemplo, eu devo acordar às 6 horas, porque claro que é bacana, eu devo fazer 3 refeições por dia, eu devo estudar até os meus 18 anos, depois fazer uma faculdade, depois arrumar um trabalho, depois me casar. Cara, talvez não, talvez sim. Depende de você, você que vai escolher, a vida é sua. Você não precisa ser principalmente formulado pelo que as pessoas querem pra você ou enxergam pra você. Isso facilita muita gente. Alguém chega pra você e fala, pô, você é muito bom nisso, cara. Segue nessa linha, você devia seguir isso. Isso vai abrir um insight em você. Pô, bacana, eu vou seguir nisso. Mas agora, você fazer aquilo só porque as pessoas acham que é certo, eu não acho que isso é correto. Eu acho que muito mais do que as coisas que nós temos na nossa vida, é a gente conseguir enxergar, a gente consegue abrir novos caminhos e ter essa opção de escolher. E mais do que isso tudo, a gente percebe o quanto a gente não estava pronto para o mundo de fato. Porque a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, do que já foi feito para você ali desde o início, sua comida, seja seu transporte, o que quer que seja, você tem que começar a se virar. Você vai aprender a ter o seu próprio sustento, a ter suas próprias escolhas e principalmente ter ali mais liberdade para fazer o que você bem entender ou também não fazer. A gente tem responsabilidades, a gente tem que pagar conta, a gente tem que seguir leis, a gente tem que seguir regras, senão a gente vai ser preso. Eu não posso chegar ali e entrar na casa do fulano porque eu achei a casa bonita e dormir lá. Não posso, justamente porque o ser humano ele precisa de regras para proteger ele dele mesmo. Isso foi uma coisa que eu vi no Emirados Árabes. As pessoas lá seguem regras. Elas têm muitos benefícios porque elas seguem regras. E não fica essa confusão que é aqui no Brasil, que as pessoas não têm capacidade de seguir regras. Então você vê pessoas jogando lixo na rua, vê pessoas chegando, colocando uma arma na cara da outra e tomando pertences. Você vê coisas que você fala assim, caralho, o que é esse país? O que é essa vida que a gente vive? São extremos muito diferentes. E nesse ponto, eu acho que você começa a perceber principalmente lidar com mais responsabilidades sofisticadas, sejam financeiras, sejam até mesmo responsabilidades de que você precisa fazer algum processo para ter acesso a alguma burocracia, coisa que você vai ter mais ali, preto no branco, 8 ou 80. Muitas coisas são assim na vida e a gente tem que saber enfrentar elas. E quando nossos pais lidam com isso pra gente, familiares, amigos, a gente não percebe quanto essas coisas são difíceis de encarar e quanto são realmente difíceis de lidar e que demandam muito esforço, muito sacrifício, demandam muita atenção diante disso. E no fim do dia, cara, é só você com você. Isso é uma coisa que você vai perceber conforme a vida passa. Você precisa fazer o que precisa ser feito, porque se você não fizer, talvez ninguém faça. E a vida é sobre isso, fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que precisam ser feitas, e talvez muitas dessas coisas nem importem, mas a gente tem que realmente curtir, que é o mais importante, porque o nosso tempo aqui é muito curto. A gente tem que aproveitar a natureza, a gente tem que aproveitar esse momento maravilhoso aqui no parque que eu tô, fiz exercício físico, tenho a oportunidade de ter uma comida para comer na mesa, ter como fazer todo esse conteúdo para vocês, independente de quem assista ou não. Isso é muito valioso, que as pessoas geralmente fazem só para os outros assistirem. Eu tô aqui fazendo porque eu quero, porque isso me dá
mais capacidade de comunicação, me dá mais capacidade de entendimento sobre copywriting, o que vai atrair você para esse vídeo, o que não vai atrair você, o que você gosta, o que você não gosta. Se você é o cara que eu quero que assista o meu vídeo, porque talvez eu não quero que todo mundo assista, porque muita gente assistindo vai trazer muitos problemas, vai trazer gente que não gosta. Talvez eu só precise das pessoas que gostam, porque é interessante, você não precisa assistir o que você não gosta. E entra no ponto de você saber o que você gosta e não saber o que você não gosta. Isso é muito legal, muito interessante de se observar. Mas eu finalizo aqui falando que realmente não faça as coisas que você não acha que você não deve fazer. Siga seu coração, siga o seu intuito, trabalhe bastante, aproveite bastante a vida, siga os seus momentos e conforme tudo isso que eu falei sobre sair de casa e ver novos contextos, vai lá assistir o vídeo que eu falo sobre solitude e sobre o preço a ser pago para seguir os seus caminhos, para aproveitar o que você bem entende, curtir muito o que você quer fazer aí nessa sua vida. Beleza? Fui!